Geleia de frutas vermelhas com pouco carboidrato e muito sabor? Essa é a receita de hoje. Quer saber como preparar? Então vem comigo! Nossa geleia de frutas vermelhas, nós vamos utilizar então 3 xícaras de frutas vermelhas da sua preferência. Aqui eu estou utilizando 2 xícaras de morango, que está em torno de 300 gramas, uma bandejinha dessas que tem disponível no mercado, e framboesas congeladas. Mas você pode escolher quaisquer frutas vermelhas que lhe agradem ou que você tiver disponível. Estou usando também 2/3 de xícara de eritritol, ou se for utilizar xilitol, usa menos, usa só meia xícara, porque ele adoça mais. É importante que seja um adoçante natural de boa qualidade. Vamos utilizar o suco de meio limão e uma maçã pequena picada sem a casca. Ela também pode ser substituída por uma pera, porque essas duas frutas possuem pectina, que é o que vai dar aquela consistência para a geleia, a textura da geleia. Nós temos aqui também uma colher de manteiga. Se você não tem nenhum tipo de intolerância alimentar, pode utilizar essa manteiga. Ela serve para dar aquela aveludada na nossa geleia. Deixa ela com um brilho, uma textura bonita, certo? Então vamos ao nosso preparo. Então, pessoal, vamos à execução da nossa geleia de frutas vermelhas. Vamos começar colocando as frutas na panela. Eu estou utilizando aqui morangos e eu piquei os morangos antes para ficar mais fácil deles cozinharem. Coloquei aqui as 2 xícaras de morango, a framboesa. No caso aqui a framboesa ainda estava congelada e não tem problema nenhum. Inclusive tem uns pacotes prontos no supermercado de frutas vermelhas congeladas, você pode tirar do freezer e colocar direto na panela, sem problemas. Em relação ao uso da maçã, é importante falarmos sobre a quantidade de carboidrato. Uma maçã pequena tem entre 12 a 14 gramas de carboidrato. No total da geleia não vai ser muito, mas se você é diabético ou se você está fazendo uma dieta cetogênica mais restrita, então talvez seja melhor não colocar a maçã nessa geleia. Se você só faz uma low carb por questão de estilo de vida, ou porque você aprecia esse estilo alimentar com fins de emagrecimento, mas não visando entrar em cetose, pode utilizar sem problema nenhum. Esse é o momento que você acrescenta também o eritritol, ou xilitol, como você preferir. Não precisa acrescentar água, não precisa tampar a panela também. Só é importante que você mexa e coloque em fogo baixo para que vá cozinhando lentamente. Em relação aos adoçantes, muitas pessoas têm dúvida quando vão utilizar eritritol ou xilitol. Ambos são polióis, são adoçantes naturais, vindos de plantas. A diferença entre eles é que o xilitol ele tem um baixo índice glicêmico, então ele pode ser sim utilizado numa estratégia alimentar low carb, e ele tem alguma quantidade pequena de calorias, mas tem. A vantagem do xilitol é que ele tem um poder adoçante muito semelhante ao do açúcar. Isso torna ele um bom substituto do açúcar nas receitas. Já o eritritol, ele não tem o mesmo poder adoçante do açúcar, é em torno de 70%. Por isso, a gente utiliza numa quantidade um pouco maior. A vantagem do eritritol é que ele é praticamente 0 calorias. Não chega a ser 0, mas é inferior a 1 quilocaloria por porção. E então ele é mais vantajoso nesse sentido. E a outra vantagem dele é que ele não provoca desconforto gastrointestinal, que o xilitol em grandes quantidades pode provocar. De qualquer forma, a quantidade que nós estamos utilizando aqui não chega a ser um problema nesse sentido. Dando sequência à nossa receita, é nesse momento que nós acrescentamos também o suco do meio limão. Mais uma vez, é importante mexer sempre e deixar em fogo baixo. Conforme vai cozinhando, dá para perceber que está formando tipo uma espuminha na panela, levantando fervura mesmo. É normal, não está pronto ainda, pode deixar cozinhando mais um pouco, sempre mexendo.
Não precisa mexer o tempo todo, mas de vez em quando dá uma mexida e fica observando. Ainda está cozinhando e concentrando todo esse sabor. Conforme vai cozinhando e fervendo, as frutas vão se desmanchando. Você pode perceber que o morango, a framboesa já estão praticamente desmanchados. A maçã, que é um pouco mais dura, que vai demorar um pouco mais para cozinhar. Se por acaso você estiver fazendo sem a maçã ou a pera, já é o momento que já está ficando pronta a nossa geleia. No caso, como a gente utilizou a maçã, você pode inclusive esmagar ela um pouquinho com a própria colher que você está usando para mexer, um garfo ou até mesmo um amassador de batatas. Isso vai acelerar o processo e fazer a sua geleia ficar pronta antes. A partir do momento que a espuma não está mais tão branca e você começa a ver as bordas na panela de onde estava a espuma, começa a soltar levemente do fundo, é porque é o momento de colocar a manteiga. A manteiga serve para quê? Para dar aquele toque aveludado, aquele brilho para nossa geleia. Ele ressalta aquela cor que fica bem bonita. E como eu falei lá na hora dos ingredientes, se você tem algum tipo de intolerância ou alergia à proteína do leite, então é melhor que seja ou manteiga ghee, dependendo do seu nível de intolerância à lactose, ou então não utilize a manteiga se for um caso de alergia. Sobre o tipo de manteiga, eu sempre procuro comprar a manteiga mais artesanal possível, muitas vezes inclusive eu consigo comprar na feira ou eu compro no supermercado. O mais importante é olhar os ingredientes. A manteiga é o quê? É a gordura do leite, é aquela nata batida. Então não pode ter outras coisas nos ingredientes. Não pode ter gordura vegetal, não pode ter gordura hidrogenada. E muito importante ressaltar que é manteiga e não margarina. Nós estamos aqui interessados em uma alimentação mais natural possível. Como você pode ver, a nossa geleia está praticamente pronta, mas ainda tem alguns pedacinhos da maçã. Uma alternativa a isso seria eu ter picado ela menor no início do preparo. Ou então eu uso garfo ou aqui, como eu estou usando, o amassador de batatas para deixar ela menor e finalizar a nossa geleia. Nesse momento que a geleia está quase pronta, se você gostar, você pode acrescentar canela, que combina inclusive com a maçã que nós acrescentamos na geleia, cravo, até para um sabor mais picante pode colocar gengibre em pó, que fica muito gostoso, ou não precisa acrescentar nada. Vai mexendo e quando você vê que está começando a desgrudar do fundo da panela, parece aquele ponto de brigadeiro, é porque a nossa geleia está pronta. Eu gosto de uma geleia assim com vários pedacinhos de fruta, então por isso que eu deixei os pedaços maiores no início. Se você prefere ela com menos pedaços, pode picar menor lá no início, que a geleia vai ficar com um aspecto mais homogêneo quando pronta. Uma vez pronta, você desliga o fogo e espera ela esfriar um pouquinho, mas pouca coisa mesmo, e já pode colocar ela em recipientes de vidro. Eu prefiro sempre recipientes de vidro, porque eu acho, além de mais higiênico, eles são mais fáceis de higienizar, também não vão transferir nenhum tipo de substância química indesejável para a nossa geleia. Depois de colocar então a nossa geleia nos recipientes de vidro, aguarde amornar um pouco e já pode ir para a geladeira. Ela também pode ser consumida já quente, com alguma panqueca ou algum outro preparo, se assim você desejar, ou então conserve ela na geladeira para servir com iogurtes, com panquecas, com um bolinho de caneca low carb, um outro bolo low carb, muffins, ou até mesmo com pão proteico. Fica delicioso, fica muito saboroso utilizar essa geleia. Geleia pronta então, agora é só degustar e aproveitar. Deixa nos comentários se vocês gostam desse tipo de receita, se vocês têm outras sugestões de receitas doces ou mesmo de algum tipo de acompanhamento que vocês gostariam de ver aqui no canal, de que tipo de acompanhamento poderia ser feito por essa geleia. Deixa aqui nos comentários e muito obrigada por assistir o vídeo. Um abraço!